E aí, moçada do mal, belezeira? Rodrigo na área. Primeiro, uma boa quinta aí a todo mundo, né? E vamos lá, vamos mandar bala. Primeira notícia é o seguinte, galera. Cyberpunk, vocês sabem que teve um lançamento todo conturbado, todo cagado, para não falar outra coisa, né? E o pessoal ficou indignado, muito problema, muito bug, veio correção, já tem polêmica de funcionário processando empresa, acionista processando empresa, todo tipo de polêmica envolvida, né? E isso, obviamente, vai repercutir no quê? Vai repercutir no número de pessoas jogando. Por mais que o jogo tenha vendido muito, o jogo parece que vendeu 13 milhões de cópias, já deve ter vendido mais, né? Apesar disso, o número de jogadores ativos, o número de pessoas que estão jogando Cyberpunk 2077, tem diminuído bruscamente, né? Os números mostram, por exemplo, que o número, eles fizeram uma comparação ali com The Witcher, e viram que o número de jogadores no Cyberpunk 2077 tem diminuído 3 vezes mais rápido do que no The Witcher. Tá? Óbvio que o que deve estar acontecendo? Essas pessoas ou estão esperando, né, para jogar mais na frente depois de estar tudo corrigido, ou pelo menos esperando agora os patches anunciados para janeiro, fevereiro. Tem vários patches anunciados para agora recentemente. Então para que o cara vai ficar sofrendo jogando uma coisa cagada se vai ser consertado daqui a pouco? Então a galera está dando uma esperada, acredito eu que é isso, tá? Mas os números caíram cerca de 80% de quem estava jogando nas primeiras semanas, galera. Caiu muita coisa, tá? Ainda nessa pegada aí de diminuição, de notícia ruim para a Sony, ruim que não é ruim, né? Enfim, vocês sabem que o PlayStation vende muito, vende aí, porra, PlayStation 1, o 2 e o 4 venderam mais de 100 milhões de unidades, o 3 é que vendeu um pouco menos e tal, mas no Japão, que é o reduto da Sony, né, onde ela sempre dominou, vendeu muito, os números têm caído a cada lançamento. Então, desde o PlayStation 3, que a quantidade de consoles vendidos no Japão tem reduzido. Tá? Isso não quer dizer que seja desmérito da Sony, pode ser mérito da concorrência, né? Os números do PlayStation 5, por exemplo, no Japão até agora, são 240 mil unidades vendidas. É muito pouco perto do lançamento dos outros consoles, tá? Só que é claro que lá tem uma concorrência muito forte, que é o Nintendo Switch. Tá? O Nintendo Switch está vendendo a rodo, está vendendo que nem água, então uma coisa absurda, já vendeu 17 milhões de unidades, um console que foi lançado há pouco tempo, tá? Vende muito, mesmo com a nova geração aí batendo de frente, o Nintendo Switch está roubando a venda geral, tá? O Xbox no Japão nunca vendeu, tá? Então tem vendido muito pouco, até melhorou um pouquinho a venda do Xbox Series X lá, mas vende muito pouco, né? O pessoal é mais nacionalista, digamos assim, compra realmente o console deles, tá? Mas o PlayStation tem que abrir o olho, que por lá está vendendo cada vez menos, por mais que venda muito no resto do mundo. Tá joia? Uma notícia boa então para animar os sonistas aí, que de repente vão entender isso que eu falei como uma coisa ruim, que não é, é simplesmente uma visão de mercado, né? Mas a notícia boa então é que o CEO da Epic Games, né, elogiou a arquitetura de hardware do PlayStation 5. A Epic Games, vocês conhecem ali, por exemplo, pelo Fortnite, ou pelo site lá de compra de jogos e tal, né? Mas a Epic Games ela tem uma engine gráfica chamada Unreal Engine, né? Que muitos desenvolvedores usam para fazer jogos. Até então, todo mundo usava a Unreal Engine 4 e agora estão começando a usar a Unreal Engine 5, né, que é a próxima, que é melhor, obviamente, focada nessa nova geração e tudo mais. E o CEO da Epic elogiou, falou que a arquitetura de hardware do PlayStation 5 é muito boa, enfim, que a Unreal Engine 5 está rodando super bem ali e tudo mais. Inclusive, quando eles apresentaram essa Unreal Engine no evento que a Epic fez no ano passado, né, justamente mostrou rodando a Unreal Engine 5 num PlayStation 5. Tá? Óbvio que isso não quer dizer que rode melhor do que nos outros, né? Às vezes numa entrevista, de acordo com a pergunta e tal, acaba sendo direcionado. Mas enfim, tá rodando super bem no Play 5, beleza? Para fechar então, saiu um teaser de um jogo chamado Stalker 2. Esse jogo vai ser exclusivo do Xbox Series X e S e sai no dia 1, no Day 1, sai direto no Game Pass, tá galera? Eu particularmente não conhecia Stalker, né? Eu até procurei na internet para ver. O primeiro, hoje em dia, é um jogo bem datado, achei bem feinho o primeiro, mas é bem conceituado, tá? Quem jogou disse que o jogo é super bacana e tal, jogo bem conceituado, eu não conhecia, tá? E tô ansioso para ver o Stalker 2. O primeiro teaser que foi mostrado lá atrás é muito bacana, só que é um teaser, né? Uma CG, você não tem noção da gameplay. E agora esse último trailerzinho tem um pedacinho de gameplay pra gente dar uma espiada, mas é um pedacinho ainda muito superficial,
mostra mais a câmera andando em primeira pessoa, então você tem noção do quê? Dos gráficos. Então, bem bacanas os gráficos. E uma outra coisa que foi dita que teria, e você vê nesse teaser bem rápido, é a questão do clima dinâmico. O personagem entra por uma porta, olha para o lado, e daí você vê umas árvores caindo, uns relâmpagos, uma mudança no céu. Você vê que está tendo uma alteração climática ali, então bem legal. Então o jogo está vindo com gráficos bons e o clima dinâmico, que é uma coisa bem bacana, né? Vamos esperar para ver mais, é claro, deve sair mais coisa futuramente. É um FPS, tá? Para quem não sabe, vai ser um FPS, com características ali meio de terror e coisa e tal. Olha, promete. Então você que ficou curioso, é só procurar Stalker, é um S mudo, né? E depois um K, Stalker 2. Procura lá, você vai achar, vai gostar. Então é isso, galera. Não esquece de deixar aquele like aí para ajudar o canal. Abração a todo mundo. Fui!